A leitura da Epístola segundo São Paulo aos Gálatas 4, 22, 31. Irmãos, está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da mulher livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, enquanto da livre nasceu em virtude da promessa. Isto é dito em sentido alegórico para significar as 2 alianças. Uma vem do monte Sinai, gerando para a servidão, e é Agar, porque Sinai é o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, a qual é escrava com os seus filhos. Mas a outra, que é a Jerusalém do alto, é livre, e esta é a nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não geras, pois são mais numerosos os filhos da abandonada Sara que os da que tem marido. Nós, porém, irmãos, somos como Isaque, filhos da promessa. E como, então, aquele que nascera segundo a carne perseguia o que nascera segundo o Espírito, assim também agora. Mas que diz a Escritura? Expulsa a escrava e seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro como o filho da livre. Assim também nós, meus irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre, pela liberdade para a qual Cristo nos resgatou. O Evangelho segundo São João 6, 1 a 15. Naquele tempo, passou Jesus à outra margem do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, seguindo grande multidão, porque via as maravilhas que ele fazia aos que eram enfermos. Subiu então Jesus ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Erguendo Jesus os olhos e vendo que uma grande multidão vinha a ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar de comer a toda essa gente? Dizia isso, porém, para o experimentar, porque ele bem o sabia o que havia de fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse uma pequena porção. Disse a Jesus um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: está aqui um moço que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei assentar os homens. Havia no lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Tomou então Jesus os pães e, havendo dado graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, e igualmente distribuiu os peixes, quanto eles quiseram. Quando já estavam fartos, disse ele a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que se não percam. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que comeram. Vendo então aqueles homens o milagre que Jesus fizera, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Mas Jesus, sabendo que o viriam buscar força para o fazerem rei, afastou-se e indo ao monte para estar sozinho. Pode sentar-se, meus irmãos. Hoje, 4º domingo da Quaresma, também chamado Domingo Letária,
porque a primeira palavra do introito começa assim: alegra-te. É um domingo que um pouquinho sugere um abrandamento do rigor da quaresma. E, inclusive, não temos o costume aqui, mas é permitido que se use paramento rosa, as flores no altar, que o toque do órgão. E também chamado Domingo das Rosas, porque ficou o costume de uma pessoa que o Papa quisesse honrar, ele presenteava com uma rosa de ouro. De acordo com esse sentido, né, desse suavizar, o Evangelho vem nos apresentar o milagre da multiplicação dos pães no deserto e mostra-nos a admirável bondade com que o Senhor alimenta os discípulos quando por ele suportam a privação do alimento corporal. São Marcos, como São Mateus, também narram esse acontecimento, mas hoje é de São João, o Evangelho de São João. E é bom que em casa leia também esses dois, São Marcos e São Mateus, porque eles trazem mais informação. As circunstâncias que Nosso Senhor sai para o outro lado do mar foi a seguinte: os discípulos tinham chegado de uma missão, precisamente os apóstolos. Estavam ali em Cafarnaum, bastante cansados. E então Nosso Senhor, um dos motivos que Nosso Senhor então quer se afastar para outra margem, para procurar um descanso, um lugar recolhido, para ele se recuperar também as forças físicas. E assim eles partem. Mas a multidão não abandona Nosso Senhor. Aquela multidão sai a pé, ladeando a margem do mar de Tiberíades, e certamente vai engrossando ainda mais aquela multidão. Eles vão dando informação durante aquele percurso, aquelas povoações ali. E então Nosso Senhor mal chega naquele lugar isolado, na montanha, mal recupera, não consegue nem recuperar as forças físicas, e vendo aquela multidão, Nosso Senhor desce para socorrê-los, para atendê-los. E o que eles buscavam ali realmente era sobretudo espiritual. As instruções, as curas, os ensinamentos da doutrina de Nosso Senhor. E Nosso Senhor, vendo aquela multidão, Nosso Senhor tem compaixão daquela gente. É São Marcos que acrescenta isso no capítulo 6. Isso mostra a misericórdia de Nosso Senhor para com os homens,
a benevolência do nosso Senhor para com os homens. E São João, quando Jesus erguendo os olhos, viu aquela multidão. Os intérpretes diz que São João quis enfatizar essa atitude, esse gesto de Nosso Senhor de erguer os olhos, para mostrar que Nosso Senhor tinha um olhar recolhido. E isso então chama a atenção do evangelista. Nosso Senhor ergue os olhos, realmente. Os olhos, Nosso Senhor vivia recolhido. E aquela multidão então fazia o que o Evangelho sugere, é buscar em primeiro lugar o reino espiritual, o reino de Deus, o espiritual. E eles fizeram exatamente isso. Partiram atrás de Nosso Senhor sem se lembrar que ia ter fome, que ia demorar. Não se preocuparam com esse lado material, com o alimento tão necessário. Não se preocuparam. E isso realmente é grandioso. Para nós também é um grande estímulo também esse procedimento daquela multidão. E Nosso Senhor então interroga aos discípulos: onde compraremos pão? Aliás, uma outra circunstância que São João não conta, mas que os dois evangelistas contam, é que eles, vendo o dia passar e entardecer, eles ficam preocupados com a prudência humana, com aquela multidão, porque eles veem que está no deserto e aquela gente não tinha alimento, e se cerca de Nosso Senhor, se aproxima de Nosso Senhor, os apóstolos, para dizer a Nosso Senhor: Senhor, despida essa gente para que eles voltem a tempo para conseguir algo a comer no seu retorno. E São João conta que Nosso Senhor os interroga: onde compraremos pão? E São Filipe parece uma figura um tanto ingênua, responde a Nosso Senhor: Senhor, 100 denários de pão não seria suficiente para que cada um comesse um pouquinho. Aqui duas lições podemos ver aqui no procedimento dos apóstolos. Como nós, homem de visão ainda atrasada no mundo espiritual, primeiro, eles não tinham aquela compaixão de Nosso Senhor, e desejaram que Nosso Senhor despedisse aquela multidão. E outro procedimento dos apóstolos é que eles estavam contando só realmente o lado humano, com a prudência humana, e então faz esse cálculo com essa visão mesquinha humana. Mas tudo isso vem servir para que seja bem ilustrado o grande milagre que Nosso Senhor vai realizar. E Nosso Senhor ordena para se certificar ali quantos pães eles têm. Na verdade, aqueles 5 pães
os intérpretes afirmam que era o alimento, os víveres que alguém doou, ou eles compraram em algum local para eles mesmos, para Nosso Senhor e os apóstolos. Então André vai se certificar e diz a Nosso Senhor: aqui há um moço que está com 5 pães e 2 peixes. Mas que é isso? Que é isso para tanta gente? E Nosso Senhor então ordena aos apóstolos: mande que se sentem em grupo. E então se sentam então aquela multidão em grupo de 50 e grupo de 100. São João conta somente que foi cerca de 5.000 homens. São Mateus e São Marcos afirmam 5.000, e São Mateus ainda acrescenta que não foram contados as mulheres e as crianças. E se pode calcular, sem exagero, ali a presença de 10.000 pessoas. A orientação de Nosso Senhor também serve para nos mostrar que as coisas para Deus, sobretudo, devem ser realizadas com ordem, com organização. Então aquela multidão ia ficar realmente uma coisa incontrolável ali, levanta e sente, levanta e ia ser muita confusão. Então ficou bem mais fácil os apóstolos então servir aquela gente com aquela organização, até mesmo para fazer esse cálculo, né? Foi útil aquela orientação de Nosso Senhor. Também representa ali a Igreja Católica, e os apóstolos representam a hierarquia que Nosso Senhor deixou, e através dessa hierarquia que Nosso Senhor deixou, sobretudo no sacerdócio, a transmissão das graças, das nossas necessidades espirituais. Então, aqueles pães, ele tinha um formato, eram pães grandes, tinha um formato achatado, semelhante ao pão sírio, só que um pouquinho mais grosso, cerca de 2, 3 centímetros de espessura. Facilitava, inclusive, até também ser partido. E assim Nosso Senhor deu para os apóstolos aquelas porções, e eles foram levando para aquela multidão. E então eles ficaram, quando estavam fartos, realmente, fartos. Lembrando também que Nosso Senhor, quando ele pegou o pão, João não fala, mas São Marcos fala, benzeu, deu graças e benzeu. Também para nós é uma lição, ao tomarmos nosso alimento, antes fazer a oração e depois do alimento fazer outra oração em ação de graças. Depois de saciados toda aquela gente, Nosso Senhor ordena aos apóstolos: recolhei as sobras, para que não se desperdicem. Primeira lição, Nosso Senhor nos mostrando que não devemos desperdiçar, esbanjar. E aquelas sobras vem também ilustrar que realmente foi muito alimento, realmente, e a se saciarem. Inclusive, depois de um tanto tempo sem alimento, realmente estavam precisando de muito alimento.
São João não conta, mas São Marcos conta que também Nosso Senhor mandou também recolher o restante do peixe que sobrou. Quando Nosso Senhor fala para os apóstolos para ver quantos pães havia ali, eles tinham, Nosso Senhor também quis nos mostrar que para haver um milagre precisa de uma razão, um motivo. Que o milagre não é uma regra, mas o milagre é uma exceção. E também para dar outra lição, para nos dar outra lição. E devemos fazer o que podemos fazer e pedir a Deus o que não podemos fazer. Aí o adágio antigo, né, que diz: faça e Deus te ajudará. Deus só consegue tais favores dos milagres para suprir a nossa fraqueza. Depois, aquela multidão quer aplaudir Nosso Senhor e Nosso Senhor percebe que querem forçar ele ser o rei. Mas Nosso Senhor, que não veio para ser o rei aqui neste mundo, se retira discretamente para um lugar oculto, lugar. Primeiro de tudo, Nosso Senhor não quer ser rei aqui neste mundo. Ele quer ser rei nos corações, quer ser rei nas suas leis, quer ser rei na sociedade, que reconheça Nosso Senhor como principal. E também para nos dar a lição de humildade, porque toda boa obra não tem proveito se a pessoa se contenta com os elogios humanos. É perder todo o tempo, todo o trabalho, se a pessoa realiza uma obra pensando no louvor, no reconhecimento, no agradecimento, no aplauso humano. E cuidado com os elogios. Uma pessoa que tem uma vida espiritual mais elevada não faz elogios a tolo, levianos. Porque as pessoas sem essa vida espiritual podem realmente cair na armadilha, podem acreditar. A vaidade é muito forte nas pessoas e facilmente se acredita. O padre Jair lembrava, dizendo assim, que mesmo um macaco, se a pessoa chegar e começar a elogiar dizendo que ele é belo, que ele vai acreditar. Então, essa questão do elogio é preciso muito cuidado, porque fomenta um vício. Muitas vezes a pessoa já tem aquela tendência, e a pessoa que tem já aquela tendência exagera. Conta-se que na vida de Santa Teresinha, do Menino Jesus, como ela vivia num ambiente de
preservação, realmente, e que essas coisas levianas ela não ouvia. Porém, ela era fisicamente muito bela. E certa feita ela estava na casa de uma família, já criança, já crescidinha. Ela escuta um elogio daquela família, elogiando a beleza dela, ao que ela ficou sem entender, porque até então ela nunca tinha ouvido ninguém falar que ela era bonita. E, inclusive, Nosso Senhor nos adverte no Santo Evangelho, dizendo que se fizermos qualquer coisa pensando no aplauso, já recebemos a nossa recompensa. Que burrice para um ser humano se sacrificar, fazer esforços, fazer sacrifício para ganhar um prêmio tão inútil. Que burrice. Então pensemos nessa realidade. Pensemos nessa realidade. O Santos aconselha, quando vier aquela sede de elogio, de aplauso, aquela atração, uma forma de cortar é pensar consigo mesmo e falar consigo mesmo. Tarde demais. Ou mesmo se ela recebeu o elogio de alguém, ela precisa cortar, por exemplo, procedendo assim: tarde demais. Seu louvor veio tarde demais. Já ofereci a Nosso Senhor. Sua recompensa para mim já não serve mais. E assim vemos nesse Evangelho esses exemplos, dos quais podemos tirar três modelos. Primeiro, daquela multidão que deixam tudo, os seus afazeres, as suas obrigações menores, para seguir a Nosso Senhor, porque sim, ali eles encontraram o tesouro, encontraram a pérola. Façamos o mesmo. Os apóstolos têm seu lado positivo, como também tem seu lado negativo, que para nós também é bom conhecer a vida dos santos por esse lado também negativo, por esse lado de fraqueza, porque também isso nos estimula a acreditar que nós também poderemos ser santos. O santo não nasce santo, raramente um predestinado outro pode acontecer com aquelas tendências só para a santidade, mas normalmente não é assim. E os discípulos, nós vimos aqui, como eles eram fracos, mesquinhos, né? Em muitos momentos, sem misericórdia. Mas, entretanto, eles não se desesperavam, eles confiavam em Nosso Senhor e caminhavam e progrediam. Renunciaram, por exemplo, àquele alimento deles, renunciaram, e uma graça correspondida é uma graça nova que Nosso Senhor concede. E certamente depois daquela renúncia, daquele sacrifício, Nosso Senhor vai aumentando mais a fé naqueles discípulos, vai aumentando mais a confiança em Nosso Senhor. E assim para nós também é um alento pensarmos também, e os apóstolos também foram como nós, e que não devemos nos desesperar se tarda o nosso progresso espiritual. Faz parte também da nossa luta, de nos suportarmos, conhecer os nossos misérios, nossos defeitos, e não desesperar, ter a paciência, esperar
pacientemente no socorro de Nosso Senhor e que com certeza não faltará. Não faltará, porque a primeira coisa que precisa, indispensável para a santidade, é o querer, como só afirma Santo Tomás. Querer. E outro exemplo é a bondade do Nosso Senhor. Está ali só para servir. E suportando os discípulos tão despreparados na vida espiritual, suportando. E quantas vezes nós não suportamos um defeito que às vezes não é nem pecado do nosso próximo. Muitas vezes nem pecado, ele nem vai dar culpa dar conta ao Nosso Senhor daquela forma de proceder, daquele costume, daquele hábito. Mas nós não suportamos, porque para nós é pesado, para nós incomoda. Que diferença? Então, para nós também, o exemplo do Nosso Senhor, suportar aquela gente, suportar os homens, né? Um pouquinho ele se lamentou a dificuldade que ele tinha em estar na presença dos homens, mas, entretanto, o que ele fazia era ato heróico constantemente, só por esse lado, suportar a fraqueza, a miséria humana. E não faltava nem Judas ali, distribuindo também aqueles pães. Nem Judas faltava ali, para aumentar mais ainda esse heroísmo de Nosso Senhor em suportar as fraquezas, a miséria humana. Estamos já no finzinho da quaresma, né? Depois, o segundo domingo, o próximo domingo será o primeiro domingo da Paixão, e o seguinte já é o domingo de Ramos. Está muito próximo já da quaresma. Estamos tendo a Via Sacra como de costume, né? Na sexta-feira às 16 horas. E então só temos aqui na comunidade 2 Vias Sacras apenas, né? 2, a próxima e a outra. Só, muito próximo. Levemos para casa esse pensamento de não fazer elogios tolos, levianos, e estar atento para saber ouvir os elogios, saber ouvir. Aí tem várias formas de você saber ouvir um elogio, tem várias formas. O Espírito Santo precisa pedir ao Espírito Santo a graça de entender o porquê daquele elogio. E pedindo também aos apóstolos que, assim como eles eram, como nós, se venceram, também poderemos também nos vencermos. E aquela multidão, né, que simboliza a Igreja Católica, né? Pedimos também aos santos, de modo geral, com seu auxílio, que venha também em nosso socorro.